Muito bem, seja bem-vindo à nossa videoaula de número 4 do segundo semestre de 2015. Vamos estudar hoje juntos Doutrina e Convênios, sessões 87, 89 e a sessão 90. Iniciamos nossa aula com essa introdução. Joseph Smith, o profeta, soube de um conflito político entre os estados da Carolina do Sul e o governo federal dos Estados Unidos a respeito de tarifas. Uma vez que os moradores da Carolina do Sul dependiam mais dos produtos manufaturados importados do que os moradores dos estados mais ao norte, eles acharam que as tarifas federais eram injustas e tinham sido fixadas propositalmente para prejudicar os estados do Sul. Os líderes governamentais da Carolina do Sul decretaram uma lei invalidando ou anulando as leis federais, de modo que muitos cidadãos começaram a se preparar para uma ação militar contra o governo. O presidente dos Estados Unidos afirmou que manteria as leis do país à força. Em 25 de dezembro de 1832, Joseph Smith recebeu a revelação que hoje se encontra em Doutrina e Convênios 87, que inclui profecias sobre as guerras e os julgamentos que seriam derramados sobre todas as nações dos últimos dias. No início, em 1833, pouco depois que essa profecia foi recebida, o governo dos Estados Unidos resolveu pacificamente o conflito com o estado da Carolina do Sul. Alguns podem ter acreditado que a crise terminara, mas ela fora apenas temporariamente suspensa. A Carolina do Sul voltaria a se rebelar. Muito bem, é com essa introdução que nós iniciamos o nosso estudo das Escrituras na sessão 87, estudando inicialmente os versículos de 1 a 5. E ao estudar esses versículos e pensando na introdução que nós fizemos, queria que você visse o que pode aprender sobre as guerras que estão anunciadas aí nessa sessão. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem, vamos ao estudo então dos versículos 1 a 5 da sessão 87 Doutrina e Convênios. Iniciamos aí pelo versículo 1, quando o Senhor fala da guerra que logo aconteceria, a começar pela rebelião na Carolina do Sul. Bem, no comentário anterior que nós estudamos, na introdução, vimos que havia um problema entre a Carolina do Sul e o governo federal. Porém, era sobre taxas. A real razão pela qual a Carolina do Sul veio a fazer guerra aos estados do norte foi pela questão da escravatura. Muito bem. Mas esse não é o ponto principal dessa sessão, porque nós poderíamos muito bem dizer que, uma vez que realmente concretizou-se esta revelação, então não temos mais razão para ter esta sessão em Doutrina e Convênios, a não ser para saber que o Senhor realmente cumpre com suas profecias. Porém, o versículo 2 nos dá um maior entendimento da razão desta sessão, que diz que chegará o tempo em que a guerra se derramará sobre todas as nações, começando deste lugar. Sim, começando exatamente dessa rebelião nos Estados Unidos. Então, eu queria mostrar para vocês agora um pequeno vídeo que mostra a progressão das guerras no mundo a partir deste ano de 1832, quando a guerra iniciou-se lá nos Estados Unidos. Depois nós retornamos.
Muito bem, como puderam perceber, quantas guerras aconteceram realmente, e o Senhor ele derramou aí sobre todas as nações a partir deste ano em que foi revelada esta seção de 87 Doutrina e Convênios. Muito bom. Um outro assunto muito interessante nesses versículos é que diz que os escravos se levantariam contra os seus senhores. Ora, você muito bem poderia dizer, realmente foi o que aconteceu. Muitos escravos lá da Carolina do Norte, dos estados do Sul, foram lutar pelos os estados do Norte. Então nós poderíamos dizer que os escravos se levantaram contra seus senhores. Agora, uma coisa muito interessante sobre esta seção, este versículo especificamente, é esta próxima seção, essa próxima citação que nós vamos ler agora. Bom, vejamos o que diz o elder Joseph B. Whifflin. Em certos aspectos, todos nós pensamos que isto se refere principalmente aos escravos dos estados do Sul. Creio, porém, que esta escritura se referia aos escravos de todas as partes do mundo, e de maneira especial aos que se encontram nas terras da Rússia e outros países subjugados por aquela grande nação, em que as pessoas são realmente escravas dos líderes que dirigem e governam aquela grande nação, os negócios da Rússia e China, a quem são negados os direitos e privilégios de adorar a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Ora, esta citação foi dada numa conferência em outubro de 1958. E qual era a situação lá naquela época? Realmente não tínhamos a igreja na China ou na Rússia. E a igreja realmente não estava ao alcance dessas pessoas, tornando-as escravas. Porém, hoje a situação é diferente, como mostra essa gravura, essas gravuras que você está vendo aí. Ora, temos aí o coro do Tabernáculo Mórmon, em frente a um dos maiores monumentos lá na Rússia. A igreja na Rússia tem prosperado muito. O mesmo tem acontecido na China. Embora um país ainda muito fechado, mas a igreja já está lá, muitos chineses que vivem o Evangelho e são abençoados por ele. Que maravilhoso, não é? Muito bem, vamos então estudar mais 2 versículos. Vocês vão ler os versículos 6 e 7 e procurem descobrir o que vai acontecer nesses versículos e por que razão isso vai acontecer. Então pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Aproveitaram a leitura? Eu espero que sim. Bem, vamos começar então algumas ponderações nesses versículos 6 e 7. Primeiro o Senhor diz... Ele fala de derramamento de sangue, fomes e pragas, terremotos, relâmpagos. E ele decreta uma destruição final para todas as nações. Ou seja, essa é mais uma das revelações do Senhor com respeito aos últimos dias da terra em que nós vivemos. Dos relâmpagos, dos trovões. Na aula passada nós falamos que nós vimos que o Senhor disse que depois do nosso testemunho dos membros, viria o testemunho dos relâmpagos, trovões, ou seja, o testemunho do próprio Senhor. E nesta sessão de 87 ele mais uma vez enfatiza isso. Bem, mas por que tudo isso vai acontecer? O versículo 7 diz que o clamor dos santos e o sangue dos santos subiram aos ouvidos do Senhor. Ora, você quer dizer que então é por causa de nós, santos dos últimos dias, que tudo isso vai acontecer? Será que nós oramos hoje para que hajam guerras no mundo? Você vai dizer, não, claro que nós não oramos. Mas vamos pensar, vamos ponderar. Se
Nós oramos para que haja paz no mundo, para que o Senhor venha e acabe com a iniquidade? Pondere, de que outra forma o Senhor faria isso? Será que se ele viesse falando, ensinando o Evangelho novamente, como ele fez lá no meridiano dos tempos, as pessoas ouviriam hoje ele? Elas mudariam? Nós sabemos que não, e o Senhor sabe também. Nesta segunda vinda dele, ele não virá a não ser para derrotar seus inimigos e acabar com toda a iniquidade. Muito bem. Vamos então analisar agora mais um versículo da seção 87 de Doutrina e Convênios, agora o versículo 8. Ao ler este versículo, veja claramente o que o Senhor pede que façamos. Dê uma pequena pausa no vídeo até finalizar a leitura. Muito bom. Feito a leitura, vamos fazer uma pequena análise. Bom, o que o Senhor nos pede nesse versículo? É claro, está muito claro que o Senhor pede que permaneçamos em lugares santos. Que lugares santos são esses? Quais são os lugares que o Senhor considera sagrado para nós, ou que os lugares em que nós frequentamos e podemos torná-los sagrados? É isso que nós vamos avaliar agora, mas vamos ler uma citação. O elder Dallin H. Oaks diz o seguinte: quais são esses lugares santos? Com certeza, inclui o templo e seus convênios cumpridos fielmente. Sem dúvida, refere-se ao lar onde os filhos são amados e os pais são respeitados. Inclui também nossos chamados e responsabilidades que nos foram dados pela autoridade do sacerdócio, inclusive a missão e os chamados cumpridos fielmente nos ramos, nas alas e nas estacas. Então vemos aqui o elder Oaks compartilhando seus sentimentos sobre esses lugares santos, que podem ser tanto um lugar quanto uma condição, ou o que você faz dentro dos seus chamados nas alas. Complementando, Sister Sharon Girlassen diz o seguinte: permanecer em lugares santos é saber como devemos nos comportar, estando sozinhos ou acompanhados. É frequentar lugares onde o Espírito Santo possa fazer-nos companhia sozinhos ou no meio de uma multidão. Quando tomamos a decisão de controlar nossos pensamentos e nossas ações e decidimos ser o melhor que podemos, o melhor da vida virá até nós. Independentemente do que estiver acontecendo à sua volta, vocês podem praticar a transformação de seu próprio ambiente, repleto do Espírito do Senhor. Lugares santos podem ser todos os lugares onde vocês estiverem, sozinhas, na multidão, com estranhos, com amigos. Existem muitas coisas que vocês podem fazer para trazer santidade a lugares comuns. Então façam uma ponderação, façam uma avaliação sobre estas duas citações do elder Oaks e de Sister Larsen. Quão maravilhosas são essas informações! E você conseguiu ver o que realmente significa lugares santos? Pois bem, baseado nessas ponderações que fizemos, chegamos ao nosso diário de estudo. Escreva o que você aprendeu sobre o futuro e o que ele nos reserva. Também escreva quais os lugares santos e o que fazer para estar sempre nestes lugares santos. Pause o vídeo até finalizar sua designação. Muito bom. Vamos ao estudo agora de mais um assunto da sessão de Doutrina e Convênios que estamos estudando hoje. Bem, mas para você adivinhar qual é o assunto que nós vamos tratar agora, eu coloquei esta linda gravura desta jovem limpando aí o chão. Não é para falar sobre o Walt Disney ou filmes animados,
Mas gostaria que você pensasse sobre que assunto nós vamos falar agora. Família, casamento, limpeza. Sobre o que você pensou? Muito bem, para acabar com a sua curiosidade, vamos então ao versículo 1 da seção 89 de Doutrina e Convênios. Ora, o que podemos ver aí, o que podemos aprender sobre este versículo? Uma palavra de sabedoria para o benefício do conselho de sumos sacerdotes reunidos em Kirtland, da igreja, e também dos santos de Sião. E aí, conseguiu adivinhar que era a palavra de sabedoria? Bem difícil, né? Mas o que tem realmente a ver a palavra de sabedoria com uma jovem limpando o chão? É o que nós vamos ver agora na próxima citação, que é do presidente Brigham Young. Vejamos o que ele diz. Frequentemente, quando o profeta estava na sala para dar instruções, encontrava-se envolvido numa nuvem de fumaça. Isto e as queixas da esposa ao ter que limpar o chão tão imundo levaram o profeta a meditar sobre o assunto, inquirindo o Senhor a respeito da conduta dos elders ao usar tabaco. Como resultado disto, ocorreu a revelação conhecida como a palavra de sabedoria. Ora, sempre que Joseph se reunia com os sumos sacerdotes e era numa sala em cima da sua casa, esses sumos sacerdotes que vinham de longe fumavam cachimbos, mascavam fumo e depois jogavam aquele fumo no piso. E era muito difícil de limpar. Emma com certeza não estava feliz com a situação e constantemente reclamava isto ao profeta. Então foi exatamente isso que levou à nossa revelação da palavra de sabedoria. Com isso em mente, vamos ao nosso estudo das Escrituras. Bem, vamos começar por esses dois versículos, 2 e 3. Por que esta revelação foi dada? O que significa a palavra saudação? Leia os versículos, pause o vídeo até finalizar então sua leitura. Muito bom. Feita a leitura, vamos então estudar um pouco sobre esses dois versículos. Ora, por que esta revelação foi dada? No versículo 2, no finalzinho, o Senhor fala que era a vontade de Deus para a salvação física de todos os santos dos últimos dias. É claro que o Senhor conseguia ver o futuro antes de todo mundo e sabia que esses produtos que nós vamos estudar daqui a pouco trariam muito mal à saúde dos santos dos últimos dias. Nós sabemos quantas pessoas morreram por causa do tabaco, do álcool. Se seguissem essa revelação, não teriam falecido por esta razão. Bem, mas a questão também não era só física, como nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Mas no início do versículo 2 diz assim: essa escritura foi enviada como saudação e não como um mandamento ou coerção, mas como revelação a palavra de sabedoria, que no versículo 3 diz, adaptada à capacidade dos fracos e do mais fraco de todos os santos. Ora, vemos que no início não era um mandamento. Mas por quê? Por que não era um mandamento? Quem responde esta pergunta é o nosso presidente Joseph F. Smith. Ele diz o seguinte: se a palavra de sabedoria tivesse sido dada como um mandamento, farei com que toda pessoa viciada no uso daquelas substâncias nocivas estivesse sob condenação. Portanto, o Senhor foi misericordioso e lhes concedeu a oportunidade de abandonar o vício antes de sujeitá-los àquela lei. Olha só, vemos aqui a bondade de nosso Deus para com aquelas pessoas que estavam recebendo imediatamente aquele mandamento. Bem, então a palavra de sabedoria era uma saudação, um conselho, e hoje ele é visto dessa forma? É claro que não. Nós sabemos que hoje nós temos como mandamento. Mas como isso aconteceu? Bem, houve uma sequência de eventos. Na Conferência Geral de outubro de 1851, Brigham Young propôs que todos os santos fizessem formalmente o convênio de abster-se de chá, café,
fumo e uísque. No dia 13 de outubro de 1882, o Senhor revelou ao presidente John Taylor que a palavra de sabedoria devia ser considerada um mandamento. Em 1919, a primeira presidência, sob o presidente Heber J. Grant, tornou a observância à palavra de sabedoria um requisito para o recebimento da recomendação para entrar no templo. Então, recebemos a revelação como saudação. Brigham Young pediu um convênio formal dos membros. John Taylor finalmente disse que deveria ser um mandamento, e Heber J. Grant decidiu que não viver a palavra de sabedoria impediria os santos de entrar no templo e ter uma recomendação. Muito bom. Excelente, né? O entendimento dessas coisas sobre a nossa palavra de sabedoria. Bem, vamos então a mais alguns versículos. Vamos ler dos versículos 5 ao 9 e ver o que o Senhor realmente nos proíbe nessa revelação e de que maneira estas coisas nos são prejudiciais. Pause o vídeo, faça a leitura e quando finalizar retornamos. Muito bom. Vamos então ver aqui o que o Senhor nos proíbe. É claro que você já sabia de tudo isso aqui. Bom, começamos pelas bebidas fortes, vinho, não aquele suco da uva, da videira, mas qualquer bebida que contenha álcool. Nós já sabemos disso, que são altamente prejudiciais ao corpo, assim como o tabaco, que é o fumo, o cigarro ou qualquer outra substância desta natureza. E temos também as bebidas quentes, que não são para o corpo. É claro que entende-se por bebidas quentes o café e o chá preto, como nos foi revelado. Ótimo, agora vamos ver o outro lado da moeda, como é ensinado pelo Senhor. Você vai ler agora os versículos 10 ao 17 e ver quais são as boas coisas que o Senhor sugere que comamos. Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bom. Vamos agora fazer a análise das coisas que o Senhor nos sugere que possamos nos alimentar. Vemos aí as ervas na sua estação, as frutas na sua estação. É claro que entende-se essa palavra estação, não quer dizer que só pode comer a manga na época da manga. Não tem nada a ver com isso. Naquela época, sim, eles não haviam muito como conservar as frutas. Então, era melhor comer as frutas na sua estação. Hoje nós temos várias frutas que dão o ano inteiro, então não tem problema com isso. Bom, temos também a carne de animais e aves. Então podemos comer carne de animais? Sim, usados de maneira moderada, tá certo? Agora no versículo 13 diz que não sejam usadas a não ser no inverno. Nossa, então só posso comer carne na época do inverno? Não, não é assim. Naquela época não haviam geladeiras como temos hoje que pudesse conservar os alimentos. Então o Senhor dizia que a carne deveria ser comida mais no período do inverno, porque era uma época em que a carne podia ser conservada por mais tempo. Hoje não temos este problema. Bom, temos também os grãos que são para o alimento do homem. Todas essas boas coisas que o Senhor criou, certo? Está aí à nossa disposição para usarmos com sabedoria e moderação. Muito bom. Estudando agora mais 4 versículos, do 18 ao 21, desta seção que fala sobre a palavra de sabedoria. Bem, mas ao ler esses versículos agora, você vai procurar quais as bênçãos prometidas pelo Senhor. Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bom. Encontrou então as bênçãos prometidas? Essas bênçãos são maravilhosas. A primeira está lá no versículo 18, que é saúde.
uma promessa de saúde para os que vivem a palavra de sabedoria. Aqueles que já vivem este mandamento, sabem quão são abençoados em sua saúde. Bem, no versículo 19, fala aí de outro tipo de bênçãos. Sim, sabedoria, tesouros de conhecimento, né? A capacidade de revelação que Deus vai dar para você. E no versículo 20, fala aí de força física. Correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. No versículo 21, o Senhor fala de uma proteção. Sim, contra quem? O anjo destruidor, que passará por eles, assim como aconteceu com os filhos de Israel. Então, eis aí uma promessa de proteção quando se vive a palavra de sabedoria. É sobre isso que o elder John A. Whitsoe fala sobre essas recompensas. Ele diz: a recompensa pela observância da palavra de sabedoria tem 4 aspectos. Primeiro, o desenvolvimento do autodomínio. É nisso que implica o versículo 3 da Revelação, o qual afirma que a palavra de sabedoria é adaptada à capacidade dos fracos e à dos mais fracos de todos os santos. 2. A vitalidade física. Inclusive a resistência a doenças contagiosas é resultado de uma vivência adequada. 3. A clareza mental é um dom concedido àqueles cujos corpos gozam de condição sadia. E 4. Todos os que dominam seus apetites, vivem normalmente e têm a mente voltada para Deus, desfrutam de poder espiritual. Confirmando este aprendizado, o elder Boyke Packer diz: aprendi que um propósito fundamental da palavra de sabedoria relaciona-se à revelação. Se alguém sob influência de substâncias tóxicas tem dificuldade para acompanhar uma simples conversa, como poderia captar influxos espirituais que tocam seus sentimentos mais sutis? Por mais preciosa que a palavra de sabedoria seja como lei de saúde, ela poderia ser ainda mais preciosa para nós espiritualmente do que o é fisicamente. Muito bem. Com esse aprendizado sobre a palavra de sabedoria, queremos agora que você escreva no seu diário de estudos o que aprendeu sobre a palavra de sabedoria. Pause o vídeo até finalizar esta designação. Muito bem. Para finalizar nosso estudo de hoje, vamos à seção 90 de Doutrina e Convênios. Vamos ler alguns versículos, iniciando pelos versículos 4 e 5 de Doutrina e Convênios. Pause o vídeo até finalizar essa leitura, que pergunta sobre o que aprendemos sobre os oráculos do Senhor. Muito bem. Das coisas que nós podemos aprender sobre os oráculos de Deus, eu queria apenas mostrar para vocês aí no versículo 5, que se acautelem de como os consideram. Como você considera os servos do Senhor? Como você considera nosso amado profeta, seus apóstolos? Como você considera a sua liderança local? Qual é a consideração que você tem por eles? Então o Senhor nos dá um alerta: não os menospreze, pois isso trará condenação sobre a sua vida. Ao contrário, nós temos que apoiar aqueles que foram chamados por Deus para se tornar os oráculos, ou aqueles que recebem revelação para o povo de Deus. Então o presidente George Albert Smith disse: a obrigação que assumimos quando erguemos a mão é extremamente sagrada. Isso não significa que seguiremos tranquilamente nosso caminho confiantes de que o profeta do Senhor vai dirigir esta obra, mas significa que vamos defendê-lo e apoiá-lo, que vamos orar por ele, que vamos defender o seu bom nome, que vamos esforçar-nos para cumprir suas instruções conforme o Senhor orientar. E devemos ter este tipo de comportamento para com todos aqueles que o Senhor chama
e designa como nossos líderes aqui na Terra. Muito bom, vamos encerrar nossa aula agora com mais estes 4 versículos, os versículos 15, 17, 18 e 24. Nestes versículos, o Senhor ele dar conselhos àqueles que seriam a presidência da igreja naquela época, ou seja, Joseph Smith, Sidney Rigdon e Frederick Williams. Mas esses conselhos também nos ajudam. Em que eles nos ajudam? É o que você vai estudar agora nestes versículos. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem, vamos então aos conselhos que foram dados a esta primeira presidência da igreja e que, é claro, são dados para nós através das Escrituras. O versículo 15 diz: familiariza-te com os bons livros, com línguas, idiomas e povos. Eis aí um conselho em relação ao seu crescimento intelectual. É claro que o conhecimento das línguas e idiomas ajudou muito essa presidência na questão da propagação do evangelho, assim como acontece hoje, para muitos que são chamados para servir em outros países. Bem, no versículo 17, ele dá um conselho sobre a altivez e o orgulho. Ora, o versículo é bem claro que aqueles que se orgulham certamente cairão numa armadilha. Sim, uma armadilha para a alma. E o orgulho tem derrubado muitas e muitas pessoas. Bom, no versículo 18, ele pede que nos afastemos da indolência e da impureza. No mundo que nós vivemos hoje, eis um conselho extremamente valioso: afastar destas coisas. E, finalizando, no versículo 24, ele pede que nós devemos orar sempre, ser crentes em todas as coisas, então, contribuirão para o vosso bem. Olha que promessa maravilhosa. Se você fizer todas essas coisas, se você seguir todos esses conselhos, o Senhor então fará com que todas as coisas contribuam para o seu bem. O elder Russell M. Nelson disse o seguinte: todos os líderes na igreja do Senhor são chamados pela devida autoridade. Logo, nenhum profeta ou líder desta igreja chama a si mesmo. Ninguém jamais foi eleito profeta. O Senhor deixou isso bem claro ao dizer: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Vocês e eu não votamos nos líderes da igreja em nenhum nível, mas temos sim o privilégio, e eu digo de minhas palavras, o dever de apoiar esses líderes. Que maravilhosa citação. Que possamos ponderar sobre os oráculos de Deus e como realmente os consideramos e de que maneira temos apoiado estes oráculos. Muito bem. Com isso, finalizamos o nosso estudo, agora escrevendo no seu diário de estudo quais os ensinamentos foram mais importantes para você nesse bloco que fala sobre os oráculos de Deus. Faça aí suas anotações. Pause o vídeo até finalizar a designação. Muito bem, chegamos ao final da nossa 4ª videoaula do 2º semestre. Obrigado por sua participação e finalize agora enviando suas anotações para o e-mail institutoaracaju@gmail.com ou mesmo usando as mensagens no Facebook do Instituto Aracaju. Muito obrigado e até a próxima aula.